Pessoal, falando aqui sobre a associação de resistores, só que agora aquela partezinha chata, né? A parte teórica que vai envolver cálculo. E eu sei que se tu não tiver focado no Enem, tu vai só abrir o vídeo e vai sair. Mas se tu tiver focado no Enem, fica aí. Eu deixei aqui na descrição um link de um vídeo que eu fiz isso aqui na prática, entre aspas, porque foi no laboratório virtual. Mas assim, os resistores, para o teu dia a dia, se tu não for ser um eletrotécnico, um engenheiro, alguma coisa desse tipo da parte de elétrica, isso aqui só vai servir mesmo para tu se preparar para uma eventual prova do Enem. Tirando isso, aí quem é meu aluno e me acompanha já sabe o que eu penso. Uma boa parte desses conteúdos tu não vai usar no teu contexto, do teu dia a dia. Mas enfim, nós estamos aqui com a animação aqui que você está visualizando. Seria um protótipo, né, de uma placa, de um circuito qualquer, porque no geral os caras podem usar isso aqui para, por exemplo, diminuir a corrente em uma certa parte do circuito, que ele não quer que chegue a um determinado valor, ele vai lá, coloca a resistência para dar uma reduzida na corrente elétrica. Mas enfim, a associação de resistores é exatamente isso. É algo que permite a alguém de repente ter dois ou mais resistores associados, seja em série, seja em paralelo ou seja misto. A gente vai ver cada um deles aqui no caso e com alguns exemplos, pelo menos no cotidiano, né? E eu vou tentar exemplificar da forma mais prática possível. Começando pela associação em série. Você percebe aí que eu tenho três resistores, R1, R2 e R3, com corrente 1, 2 e 3. E uma tensão total que está ilustrada aí em azul. Mas verifique que no resistor 1 temos uma tensão 1, no resistor 2 temos uma tensão 2 e no resistor 3 temos uma tensão 3. Dá uma conferida no link do vídeo que eu vou deixar na descrição, porque lá eu deixei bem claro por que isso funciona. Mas assim, a principal característica da associação em série é que a tensão ela se divide, certo? Então, se eu tiver uma tensão total em azul que está aí e eu tiver dois ou mais resistores associados, essa tensão ela é dividida para cada um dos resistores. E outra coisa, enquanto a tensão se divide, a corrente ela é única. Então, a corrente que passa em R1, que é I1, corrente que passa em R2, que é I2, corrente que passa em R3, que é I3, elas têm o mesmo valor. A gente vai tentar descrever isso aqui e fazer com que o vídeo não fique muito longo. Um exemplo bem prático. O único resistor com defeito compromete os demais. É uma desvantagem da associação em série. Você tem aí acima do meu vídeo uma associação em série, né, com três resistores funcionando. E aqui à minha direita você percebe que se um deles danifica, os demais param de funcionar. É uma grande desvantagem da associação em série, porque a corrente ela é única, ou seja, a partir do momento que um dos resistores não funciona, eu vou interromper todo o circuito. Mas o que é que eu vou ter aqui, gente? De certa forma, na associação de resistores, o que eu acabei de citar, a intensidade da corrente que percorre o resistor é igual à intensidade da corrente que percorre cada resistor associado. Ou seja, uma vez que eu tenho uma associação de resistores, seja em série ou em paralelo, eu posso ter o que eu chamo também de resistor equivalente. Tipo, eu tenho uma série com três resistores, como na figura aqui. E de repente alguém pode pensar, pô, porque ao invés de ter três resistores, eu não coloco só um? Quem seria o meu resistor equivalente? É isso que eu estou tentando te falar aqui. Ou seja, para tanto, eu preciso entender o quê? Que enquanto a corrente que passa em cada resistor, enquanto a corrente que passa em cada resistor é a mesma, a tensão total ela já se divide. Ou seja, a DDP ou tensão, que eu posso representar por V ou por U, ou seja, você percebe aí que a corrente na série ela é constante, mas a tensão é a soma das tensões que passam em cada resistor. Tanto é que você tem aí Vs igual a V1 mais V2 mais V3, ou o próprio U de tensão, tensão total, igual a tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. Como eu poderia definir a fórmula de cálculo da associação em série? Se você está aqui e tem pavor com números, eu sugiro que você não se preocupe com essa dedução. Regra geral, vá logo lá para baixo, onde tem resistência em série, é igual a R1 mais R2 mais R3. Se você entender isso, a associação em série, eu vou só somar as resistências, beleza. Agora, como professor, eu tenho que te explicar de onde sai essa fórmula.
Como a corrente em série elas são iguais em todos os pontos e a tensão total é o somatório, e pela lei de Ohm a tensão é igual a resistência vezes corrente, então como ficaria a tensão total? Tensão total seria resistência da série vezes a corrente total. É igual, quem seria a tensão 1? A resistência 1 vezes a corrente 1. Quem seria a tensão 2? A resistência 2 vezes a corrente 2. Quem seria a tensão 3? A resistência 3 vezes a corrente 3. Eu esqueci do detalhe da corrente 3, mas ela vai estar aí, eu espero que você considere. Então, como todas as correntes são iguais, quem é bom em matemática sabe que eu poderia simplesmente colocar em evidência. A corrente em evidência é igual a R1 mais R2 mais R3. Só que a corrente é a mesma, tanto da associação equivalente ou total, como de cada um deles. Quando eu cancelo, a resistência em série vai ser só a soma, R1 mais R2 mais R3, reticências, porque eu posso ter N resistências associadas. Um exemplo rápido, imagina que eu quisesse a associação equivalente do que eu tenho aí. Ó. Eu tenho dois resistores, um de 100 ohms e um de 300. Se eu quiser a série, então para que você não se apavore com esses números, imagine, associação em série, corrente não se divide. Como é que eu sei que não se divide? Quando não tiver nenhum nó. Inclusive, vou deixar também aqui um link de um vídeo que eu falo dos nós de um circuito. O que é um nó? É um ponto onde a corrente se divide. Na série, eu não tenho nó. O caminho da corrente é único. Logo, se eu tenho caminho único, corrente não se divide, eu vou apenas somar. Acontece 100 mais 300, 400 ohms, uma vez que, se você me acompanha, sabe que a unidade da resistência elétrica no sistema internacional é o ohm, ok? Uma outra associação é o que eu chamo de associação em paralelo, e aqui eu chamo logo a atenção exatamente para o que eu chamaria de inconveniente se nas nossas casas a associação fosse em série. Tu já pensou? Tu tá na tua casa, na figura à direita, imagina que é a lâmpada da cozinha, a do meio a da sala e a última uma lâmpada do quarto. Tipo, se tu quiser acender a lâmpada da cozinha, as três tem que estar acesas, mas na hora que tu apagar uma, tu teria que apagar as demais. Ou seja, eu já sei que nas nossas residências a associação ela não é em série, porque se fosse seria inconveniente. Já pensou se tu só pudesse ligar a lâmpada da sala se tivesse tudo ligado? Ou seja, isso o que vai nos permitir em nossas residências eu poder ter a comodidade de ligar só o que eu quero é o que eu chamaria de associação em paralelo. A principal diferença da associação em paralelo para a série é que lá na série, enquanto a corrente era única em todos os resistores, na paralelo quem é única é a tensão. Tensão em cada ponto distribuído. Imagina aí essa figura R1, R2 e R3. Logo, a tensão total é igual à tensão no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Enquanto na série quem se divide era a tensão, aqui quem vai se dividir é a corrente. Então você percebe que a corrente total desse circuito vai ser igual a corrente 1 mais corrente 2 mais corrente 3. Na prática isso permitiria que eu tivesse isso aqui. Imagina, por exemplo, aqui uma situação do funcionamento de uma associação em paralelo. Ora, nesse funcionamento, o que você percebe? Aqui próximo de mim eu tenho 3 lâmpadas acesas em paralelo, ok? E à minha esquerda eu apaguei 2, à minha direita, após a figura, eu apaguei 2, mas mesmo assim uma delas continua funcionando. Isso só é possível na associação em paralelo. Como eu te mostrei aqui lá na série, ó, o que você percebe? Na hora que eu apaguei uma, todas as demais apagaram. Na paralelo, isso não importa. Ou seja, já que cada uma das lâmpadas tem a sua tensão específica e a corrente ela se divide, a corrente que passa em cada resistor não é a mesma que passa no outro, isso permite que eu tenha a opção de ligar ou desligar algo quando eu bem quiser. Isso faz com que a associação em paralelo seja um exemplo prático do que é as nossas residências, as estruturas comerciais, ou seja, onde você tiver que tem eletricidade, pode ter certeza que a associação ela seria em paralelo. De novo, chamo tua atenção para não se assustar com essa ruma de números, né? Mas assim, se eu quisesse deduzir a fórmula da associação em paralelo, o que eu vou levar em consideração?
Na associação em paralelo, a corrente total é igual à soma das correntes. E as tensões são as mesmas. E pela lei de Ohm, corrente, se eu isolar a corrente vai ser tensão sobre R. Então vamos supor, de 3 resistores em paralelo, eu quero ter um único resistor, um único. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que esse único resistor, na verdade, corrente total é a soma das correntes. Logo, corrente total vai ser a tensão total pela resistência equivalente, que é o que você vê aqui. U sobre R é Q. Tensão total, resistência equivalente. Isso é igual. Como as tensões são iguais, gente, estou chamando tudo de U. Logo, quem é corrente U? Corrente 1 é tensão pela resistência 1. Quem é corrente 2 é tensão pela resistência 2. Quem é corrente 3 é tensão pela resistência 3. Logo, como as tensões são as mesmas, e aí volta a história da matemática, você pode colocar em evidência, logo, tensão em evidência vai ser igual a quem? Tensão que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como elas são iguais, eu vou cancelar, ou seja, o inverso da resistência em paralelo ou equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ou seja, essa fórmula que tu está vendo aqui abaixo e à minha direita é a fórmula geral para determinar uma associação de resistores em paralelo. Só que você só usa essa fórmula se e somente se eu tiver 3 ou mais resistores de resistências diferentes. Por quê, Júnior? Por o seguinte, observações. Se eu tiver N resistores iguais, vamos supor que tu tem uma associação em paralelo e todos os teus resistores têm o mesmo valor. Então não perda tempo com essa fórmula de baixo aqui. Se for todos iguais, você vai dizer que a resistência em paralelo é igual a R sobre N. R sobre N. Quem é o R? O valor da resistência. Quem é o N? O número de resistores que tiver na minha associação. Detalhe, só faça isso se todas as resistências forem iguais. Uma outra observação é que se eu só tiver 2 resistores, preste atenção, 2, se eu tiver só 2, eu vou apenas pegar o produto dos 2 e vou dividir pela soma dos 2, ok? Aparentemente complicado, tomar aqui um chazinho de bolo. Aparentemente complicado, só que chamo a tua atenção para uma coisa bem simples. O maior erro do aluno, gente, é ver o assunto a primeira vez e achar que não dá para ele. Tudo que tu vê na primeira vez, cara, é complicado. Então reveja, estude, exercite, que dá certo. Vamos para um exemplo? Imagina aqui 2 resistores, um de 2 ohms e outro de 6. Perceba a estrutura como é diferente aqui. Se eu voltar lá para um exemplo da série, eu tinha 2 resistores entre o 100 e o 300, em nenhum ponto a corrente se divide. Mas nesse exemplo que eu estou lhe dando aqui, o que você percebe aí? A corrente ela se divide. Eu tenho a tensão total que é 12 volts, mas a partir do momento que eu tenho esse pontinho aí, eu vou dividir a corrente em I1 e em I2. Se a corrente se divide, a associação em paralelo. Qual é a fórmula geral? À direita da figura do exemplo eu vou ter que é 1 sobre RP, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vou fazer de 2 formas para te provar o que eu te disse na observação anterior. Ora, quem é o inverso da resistência em paralelo? É a soma dos inversos. Ora, se o primeiro é 2 e o segundo é 6, logo eu vou ter 1 meio mais 1 sexto. Só que 1 meio mais 1 sexto, eu teria o quê? O MMC de 2 e 6 é 6, 6 por 2 é 3, vezes 1 é 3, 6 por 6 é 1, vezes 1 é 1. Logo, o inverso da resistência em paralelo seria 4 sobre 6. Se eu inverter tudo, eu vou ter 6 sobre 4. 6 sobre 4 é 3 meios, ou simplesmente 1,5. Pronto. Isso aqui é regra geral que você pode aplicar com 2, com 3, com 4, com 5 ou mais resistores diferentes. Mas se for só 2, olha só, se for só 2, o que eu te falei aqui? Essa segunda observação, para a associação de 2 resistores em paralelos, pode-se utilizar a seguinte expressão: produto das resistências R1 vezes R2, dividido pela soma das resistências R1 mais R2. Ou seja,
Se eu pegar 6 vezes 2 dá 12. Se eu pegar 6 mais 2 dá 8. Logo, 12 por 8 é 1,5. Ou seja, fiz dos dois métodos para lhe provar que ambos daria certo. Detalhe, só uso o método de cima se for 3 ou mais resistores diferentes. Se for só 2, use produto pela soma. Se todos forem iguais, pegue a resistência e divida pelo número N de resistores. E por último, só para finalizar, associação mista. Na verdade, a mista, né, é o misturado, né? Eu tenho série e eu tenho paralelo. Então, eu peguei um exemplo rápido aí e vamos lá. Na associação, eu vou ter aqui um resistor de 6 ohms, um de 2, outro de 3, outro de 5, um de 10 e outro de 4. Só que perceba que a corrente sai de A em A, ela é total. Quando ela chega no primeiro nó, que é esse ponto que divide a corrente em I1 e I2, I1 ela passa por 2, por 3 e por 5 com o mesmo valor. Logo, I1 é uma série. Ora, se I1 é uma série, quanto é 2 mais 3? 5. E 5 mais 5, 10. Eu poderia redesenhar o circuito aqui à direita da figura e dizer que o mesmo circuito agora era 6, 4, 10 que já tinha, e esse 10 é o valor da série que eu tinha. Agora observe, 10 e 10, esses dois resistores, eles estão em paralelo. Estão em paralelos e são iguais. Se eles são iguais, eu vou pegar a resistência e dividir pelo número de resistores. Quanto é 10 por 2, já que são dois resistores? 5. Então, se eu quisesse redesenhar meu circuito, eu ia ter 6, que é o primeiro que eu tinha lá. Junto de onde sai esse 5? Resultado da paralela de 10 e 10 e o 4 que já tinha. Logo, 6 mais 5, 11. 11 com mais 4, 15. A minha resistência equivalente é igual a 10 ohms. Me acompanha aqui porque eu vou comentar as questões das atividades das páginas respectivas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou via WhatsApp. Um abraço.